O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem que há no cenário político brasileiro intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no país. Barroso voltou a defender a integridade das urnas eletrônicas e condenou tentativas de politização do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ressaltando que até o momento os militares têm resistido a serem objeto, abre aspas, das paixões políticas. O ministro não citou o presidente Jair Bolsonaro, mas os exemplos que deu em uma palestra em uma universidade de Berlim, na Alemanha, fazem referência às críticas do presidente às urnas eletrônicas e à necessidade de as Forças Armadas acompanharem todo o processo de perto. E agora eu passo primeiro para o francês. Tá aí num cabo de guerra meio feroz, né? Puxa STF, puxa Bolsonaro. Essa corda uma hora estoura, ou francês? Acho que se ele tiver um cabo de guerra com o Exército, ele vai perder, né? Agora, esses juízes aí que querem ser estrelas, né? Porque, na verdade, não são juízes. Eles são ministros. Juiz é quem faz carreira de juiz e chega até o outro Supremo Tribunal de Justiça. Eles são indicados, né? Alguns nem advogados são, não tem nem OAB ainda. Então, essa coisa deles saírem do jeito que o mundo está, vou fazer uma redundância aqui, globalizado, tanto faz ele falar em Brasília ou no boteco da Dona Cidinha, como falar lá em Berlim. Eles são figuras conhecidas, estão se expondo e se exibindo conhecimentos, faturando com isso. Em congresso ele já fala e está plantando uma coisa ruim sobre o Brasil lá fora. Eu não sei se o Exército está politizado ou não, as Forças Armadas, né? É o interesse de cada lado da política. Uns dizem que sim, outros que dizem não. Eu, por mim, enquanto eles não puserem a mão nas armas, eles estão... Eles não estão se comprometendo, não estão se metendo nem de um lado nem do outro, e nem ameaçando ninguém. Agora, ele tem essa briga constante aí com o presidente Bolsonaro por causa das urnas, e ele precisa tanto defender essas urnas. Por que não faz aquela provinha da urninha lateral que vai o voto escrito, né? Alguma coisa assim? Sei lá, é uma briga besta que deveria ter passado, porque depois desse recente choque aí com o presidente, que anulou praticamente o julgamento do Daniel Silveira, era hora de começar a baixar a bola, todo mundo um pouquinho, para ver se a gente entra aí num clima de paz, porque vai esquentar na eleição com o Moraes no comando do TSE. Então a gente tinha que começar a tirar o pé do acelerador um pouco, pisar no freio um pouquinho, pelo bem da nação. Paulo Vidigal. Olha, você sabe, como eu já disse aqui outras vezes, eu tenho críticas e tenho questionamentos ao STF, como poderia ter qualquer outro juiz, né? O que não me faz, eu tomo muito cuidado em fazer sempre o questionamento e a divergência de forma respeitosa, né? Quem gosta de acompanhar o julgamento vê como é que às vezes são os debates. Mas eu tenho uma posição, é muito difícil, porque a gente está vivendo um momento, esse momento da globalização da notícia muito rápida. Acontece uma coisa em poucos minutos, isso já virou meme, está sendo discutido rapidamente, de forma instantânea. Nesse sentido, para mim, no meu modo de vista, a forma que o juiz deveria falar, né, inclusive esse ministro do Supremo ou outro, qualquer que seja, o juiz, para mim, deveria falar na sentença. Mas a palestra é difícil. Todavia, nós sabemos que o juiz, ou o promotor, não é uma maquininha, né? Eles são um ser humano, né, que tem toda a sua formação, né? A sua formação desde pequeno, onde estudou, com quem ele convive. Então, todo juiz, toda pessoa, todo agente público, ele tem, quando faz a aplicação da lei, ele faz a aplicação da lei segundo a sua interpretação, segundo a sua visão de mundo para aquele determinado assunto. Essa fala do Barroso é uma fala infeliz, que, na verdade, no momento em que o presidente cada vez mais tenta jogar a população
contra o TSE e o TSF, essa fala meio que contribui para isso, né? Tanto é que a fala não foi bem recebida nas Forças Armadas. Então, nesse momento, que há toda essa campanha de descredibilizar o Judiciário, o STF, o TSE, esse é o tipo de fala que não soma muito. E eu espero que não dá para a gente acreditar que juízes não conversam com deputados, conversam de forma republicana, de forma institucional, isso é normal. Conclua. Agora, eu espero muito que a gente possa voltar a um momento em que possa voltar o bom senso, inclusive nessas relações, e que os juízes possam voltar a falar mais na sentença do que nos programas por aí. Professor Itamar. Vitor, eu espero que os juízes, no caso especial do Supremo Tribunal Federal, deixem de ser tagarelas, né? Aquilo que eu falo sempre. Quem quer bater papo, quem quer dar palpite, quem quer opinar, vem aqui para a Jovem Pan. Enquanto juiz, pensa bem, só são 11 juízes que têm como referência o mais alto salário da nação. Portanto, são pessoas que devem ser discretas, se pronunciar nos autos, devem ser referências. Agora, o Barroso, em particular, todos os lugares que ele participa, ele está falando mal do Brasil, atacando, sendo parcial, sendo venal nesse caso, né? Porque está tratando o presidente como inimigo dele, né? Então, assim, é mais uma que ele faz daquilo que ele já está fazendo ao longo de muito tempo. Não é a primeira nem a segunda vez que ele mete os pés pelas mãos. Mas aí nós temos que ver com bom senso, que o presidente está atacando as eleições. Não, o presidente não está atacando as eleições. E por quê? Ele casou com essas urnas, ninguém pode criticar, como disse lá o Xandão. Quem duvidar da seriedade, ele vai caçar o registro e vai prender. É isso que esses caras estão procurando, né? É isso que eles estão procurando. Aí vem a resposta das Forças Armadas, primeiro do Interclube Militar, depois das Forças Armadas, e agora é ele que explique. Falou demais, falou o que não devia, acusou. Ele acusou sem provas. É claro que a grande imprensa não vai soltar uma notinha que é acusação sem prova. Acusou sem prova que as Forças Armadas estão a serviço de alguém, né, que faz ilações, que seria, então, o presidente da República, para atacar e desmoralizar o processo eleitoral. Cabe a ele agora apresentar as provas, né? Porque não é um jornalista, não é um comentarista, é o ministro da Suprema Corte, que foi, inclusive, recentemente, presidente do TSE. Não pode ficar falando uma coisa dessa. Se está falando, eu acho até legal que fale, né? Porque revela o que ele é. Revela o que ele e a imprensa e que a esquerda é na essência. É isso. Então, parabéns ao Barroso e vamos ver o que dá, né? O Barroso sofre de dissonância cognitiva, né? Ele tem que acreditar no que ele fala, mesmo que seja mentira, né? Então, nem sempre é verdade tudo que ele fala, né? Ele foi nos Estados Unidos, falou que o presidente é inimigo dele, né? Declarou que o inimigo está no poder e falou que ele era o bem e o presidente era o mal. Então, assim, essa guerra, né? Essa briga só fica mais polarizada porque nós temos um STF que polarizou, né? Polarizou as discussões, polarizou a pandemia, polarizou tudo o que é do direito, limpando o maior corrupto do Brasil. Então, o Barroso é mais o mesmo, né? São 11 ministros lá que... 9, principalmente os 9 que já estavam lá e mais 2 que o presidente colocou, os 9 ministros, né, da PT, PSDB e o último que foi o Temer, que está dando mais problema ainda do que o Barroso, né? Mas em relação às Forças Armadas, isso traz uma insegurança, né, jurídica, isso traz problema econômico para o Brasil. Nenhum investidor estrangeiro gosta de investir num país que tem insegurança jurídica. Então, o Barroso, quando fala
essas coisas que não agradam ao público estrangeiro, ele também desagrada, né, a economia, e aí causa um mal-estar econômico para a equipe econômica, por incrível que pareça, né? Então, o ministro Barroso atravessa os limites da economia do Brasil, falando mal do Brasil, falando mal do presidente, ele traz insegurança jurídica. Então, é um ministro... Foi problemático no TSE, né, quando chamou as Forças Armadas para fazer uma auditoria, né, não respondeu às Forças Armadas, né, e mesmo assim ainda critica as Forças Armadas que se for colocar numa enquete Forças Armadas e STF, a gente vai ter 100% de Forças Armadas. Então, o ministro Barroso ele tem que ouvir mais, principalmente o Marco Aurélio Mello, né, que é um ex-ministro do STF, mais ponderado, mais equilibrado e jogou dentro das 4 linhas, né? É tudo que a gente quer: liberdade, expressão, e que as eleições ocorram de forma que não atrapalhem o bom andamento, né? Eu acho que o ministro tem aí até outubro para responder às 40 questões que as Forças Armadas detectaram de problemas nas urnas eletrônicas. Vai lá, Francês, rapidinho. A deputada Carla Zambelli reuniu aí até agora 60 assinaturas e vai propor alguma coisa na Câmara Federal com respeito aos juízes do Supremo Tribunal Federal. Ela acha que foram cometidos abusos contra o Daniel Silveira. A bancada evangélica também, o Sóstenes, que é o líder da bancada evangélica, também está querendo providência nesse sentido. Eles acham que eles têm que... Essa é a ocasião certa para segurar os excessos políticos fora da letra da lei dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguma coisa deve acontecer em Brasília, principalmente na Câmara Federal, talvez até no Senado, porque já haviam sido Oreovisto e outros senadores já vinham fazendo queixas. O que faltava era mobilização e parceria dos presidentes da Câmara e do Senado. Agora, hoje parece que a coisa está virando um pouco e podemos ter algum resultado disso aí. Mas o ideal para o Brasil mesmo seria que os juízes que ascendessem ao Supremo Tribunal Federal fossem juízes de carreira, que hoje estão envergonhados das ações dos seus maiores.